Bem, uma das questões que tentam atribuir também, tentam justificar, é o que se tornou a economia brasileira no governo Bolsonaro. Acabou a economia brasileira. A economia brasileira explodiu, doutor Jean. Aí eles dizem o seguinte, mas olha, o problema que o Brasil está enfrentando, esse problema todo na economia, ainda é culpa do PT. É responsabilidade do PT. Doutor Jean, tem 5 anos que o PT está fora do governo, doutor Jean. 5 anos. Me lembro quando o presidente Lula foi eleito a primeira vez e herdou um governo com problemas gravíssimos deixados por Fernando Henrique Cardoso. Vivíamos um dólar alto, uma inflação galopante, o Risco Brasil, 2.400 pontos, a Bolsa de Valores em queda, os indicadores de desemprego eram alarmantes. O Brasil destruído. Um Brasil destruído, devedor do FMI, Fundo Monetário Internacional. O presidente Lula não ficou 4 anos reclamando do governo da herança, Fernando Henrique Cardoso. Foi trabalhar. Afinal de contas, o presidente Lula havia sido eleito para resolver os problemas que esse país estava enfrentando e vivendo. Ele não foi eleito para ficar fazendo bravata durante todo o seu mandato e arrumando culpado para tudo, menos para o próprio governo, como é feito pelo senhor Jair Bolsonaro. Eu, deputado Betão, até hoje, 5 anos depois, é culpa do PT, é a herança do governo do PT. Só lembrar aqui algumas coisinhas para vocês. O último ano do governo Lula, 2010, a taxa de desemprego 6,7%. O último ano do governo Lula. Taxa de desemprego 6,7%. Último ano do primeiro governo Dilma, porque o segundo mandato foi interrompido pelo golpe, aquele golpe promovido pelo Eduardo Cunha, com Michel Temer, com o voto do Bolsonaro elogiando o torturador, você lembra disso? Então, o último ano do governo Dilma, qual que era a taxa de desemprego? 4,8%, final de 2014. Governo Bolsonaro, 2019, qual a taxa de desemprego? 11,9%. 2020, qual que é a taxa de desemprego? 13,5%. Segundo trimestre de 2021, qual a taxa de desemprego do governo Bolsonaro? É um recorde, 14,1%. Ou seja, desde 2019, inclusive antes da pandemia, a situação do desemprego já estava muito ruim. Pior do que a época dos governos do PT. Não foi a questão da pandemia que agravou a situação do país, já vinha grave. Eu me lembro do Paulo Guedes, ministro Paulo Guedes, falando uma frase célebre, né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, para o dólar chegar a R$5 eu tenho que fazer muita bobagem. Então, quanto ao dólar hoje? Não sou eu que estou dizendo, o ministro Paulo Guedes, do governo Bolsonaro. O que acontece é que não está colando mais. Não cola mais, você não dá conta de conduzir a política econômica. Eles acabaram, deputado Betão, com a política de reajuste e recomposição do salário mínimo, que era o quê? Recompor a inflação do período, mais o crescimento do PIB, ganho real. Nos governos do PT, o trabalhador teve ganho real do seu poder econômico no salário, além da distribuição de renda, é claro, mas o aumento real do salário. Nós tivemos um controle rigoroso, a partir de uma economia pulsante, do controle de preços dos alimentos. Ora, as pessoas estavam comprando contrafilé a 12 conto, 13 conto, fazendo churrasco. Não é para o Paulo Guedes, que não gosta de ver empregado doméstico ir para a Disney, porque o dólar estava barato, e para ele é muito bom o dólar alto, já que tem offshore, né? Tem offshore, que é investimento em paraíso fiscal, então o dólar mais alto para ele é muito bom, ótimo negócio, mas o dólar baixo é bom para o pobre, porque a empregada doméstica pode ir para a Disney. O Paulo Guedes, então, não deve gostar de saber que o pobre estava comendo picanha, comprando contrafilé a 12,90, por exemplo. Hoje você vai no açougue para comprar o pé de galinha, está R$ 7,99. Então é tudo caro, a comida está cara, a carne está cara, o gás está caro, a energia está cara, a gasolina está cara, o medicamento está caro, está tudo caro, tudo caro. Aqui em Minas, mais caro ainda, porque a conta de água no governo Zema, aliado do Bolsonaro, mais 25% de aumento da taxa da Copasa, e eles ficam repetindo para o povo brasileiro, olha, mas isso ainda é por causa do governo do PT, que tem meia década que saiu do governo. Ó, gente, quando o governo é eleito para resolver problema. É para resolver problema. As pessoas até aceitam os primeiros 6 meses, você fala, olha, eu estou herdando o governo aqui, que está com um instante problema, que é do governo passado, tal. Tudo bem, faz parte da política, né, das alternativas, das alternâncias de governo.
Mas aí quando o cara não dá conta, e o maior atestado de incompetência, é quando ele foi base de um governo, que foi o governo pós-golpe, Michel Temer, votou com o Temer o congelamento dos investimentos por 20 anos, votou terceirização, foi base do Michel Temer. E dá continuidade à agenda econômica do governo Temer, ou seja, estamos falando em 5 anos, entrega o Brasil muito pior do que foi qualquer governo passado num passado mais recente. Não tem mais justificativa, não tem mais defesa, está indefensável qualquer um tentar fazer a defesa do governo Bolsonaro.